Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento. Dessa vez, como cuidar da saúde emocional de professores, professoras, educadores da nossa comunidade de uma maneira geral. Esse friozinho aí de São Paulo, espero que a gente consiga aquecê-los com um evento animado, um evento divertido, um evento que tenha sentido e significado para vocês. Sejam muito bem-vindos, dando início agora então, apresentando a nossa equipe. Quem está organizando esse evento junto com vocês é a Sejunta, uma empresa de tecnologia que cuida de transformação digital em instituições de ensino. E a gente sempre brinca e sempre repete que antes de ser essa consultoria de tecnologia educacional, a gente estava em sala de aula, a gente estava na escola respirando e vivendo tudo isso que vocês respiram e vivem. E isso faz com que a gente tenha uma empatia enorme com o projeto educacional e que trate como se fosse nosso mesmo. Então, a gente sempre fala, se eu estivesse aí, porque eu já estive, a gente faria determinadas coisas e a gente sempre tem a opinião mais honesta possível do projeto de tecnologia. Junto comigo, tem outras duas pessoas aqui. Eu sou o Guilherme Camargo, eu cuido dos programas Apple aqui na Sejunta, o Yuri Ribeiro, que coordena o time de educação, e o Léo, que é membro desse time de educação, inclusive, que está aqui com a gente hoje, que está pelo chat. Usem o chat como o melhor amigo de vocês, deixem as dúvidas de vocês, a gente não quer deixar nada passar hoje. E o Léo, inclusive, vai voltar no final do evento de uma maneira mais ativa, com as perguntas que vocês colocaram lá no formulário de inscrição. Obrigado, Léo, pode passar. Falando um pouquinho da Sejunta, só para vocês terem o contexto, né, sobre quem está falando com vocês. A Sejunta é uma empresa dedicada à transformação digital de instituições de ensino por meio das tecnologias Apple, e a gente já fez mais de 135 projetos nesse meio tempo, mais de 900 formações, mais de 22 mil dispositivos que a gente implementou nas escolas por onde a gente passou, no Brasil e fora, e mais de 25 mil professores que passaram pelas nossas plataformas, formações, cursos e por aí vai. E quando perguntam o que exatamente a gente apoia as escolas justamente com um controle sobre o próprio projeto de tecnologia. A gente tem plataformas que apoiam as instituições de ensino a tomar decisão com base em dados. Pode passar, Léo, por gentileza. Bom, essas são algumas escolas que já confiaram no nosso trabalho. São apenas algumas delas. Tem muitas que a gente trabalha, são mais de 100, na verdade, que a gente apoia no Brasil e fora. E é com muito orgulho que a gente compartilha que a gente trabalha com todas as escolas que são certificadas pela Apple, além dessas e muitas outras, né? Pode passar por gentileza. Bom, primeiro, compartilhando aqui a agenda, hoje a gente tem um convidado muito especial. Quem vai falar hoje com você sobre saúde emocional não é a Sejunta, é um convidado muito especial que está com a gente. Eu vou deixar a Ana se apresentar, inclusive. E a agenda de hoje a gente vai passar por quem fala, a gente vai passar pelo cenário atual, a gente vai passar também, se puder voltar, Leozinho, só um segundo na agenda, obrigado. A gente vai falar também sobre o cenário atual, a gente vai falar sobre o que mudou com esse cenário que a gente vive, a gente vai falar também sobre como que a gente pode adotar estratégias para contornar de alguma maneira esses desafios que a gente está vivendo, esses desafios, essas barreiras, digamos assim. E por fim, a gente sempre brinca que o nosso melhor evento é o próximo, então a gente vai querer muito ouvir de vocês enquanto a gente levanta as perguntas. O que vocês acharam do evento, se teve significado, se foi importante, se ajudou vocês de algum jeito. Bom, para falar com vocês agora, ninguém melhor do que Ana Carlota, nossa convidada especial, psicóloga. Ana, fica à vontade, o show é teu, tá? Obrigado por ter aceitado o convite, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Guilherme, Léo e Yuri. E obrigada vocês que estão todos aqui. Quer passar, Léo? Pode passar. Bom, quem fala com vocês sou eu, Ana Carlota. Falar um pouco de mim, sou graduada em psicologia, tenho algumas especializações aí ao longo dessa minha carreira na educação. Eu fiz psicanálise na USP, psicopedagogia pela EPSIBA, que é uma escola na Argentina, gestão escolar pela FAAP, e estou nessa instituição de ensino há 32 anos. Aqui eu comecei como docente, então eu também sei o que é estar na sala de aula, fui orientadora e coordenadora por 25 anos, e os últimos anos eu estou na mantenedora dessa rede, onde eu gerencio a parte educacional e de assistência social. Além disso,
eu sou coordenadora voluntária de um instituto social, Instituto Omunga, onde nós levamos formação docente e bibliotecas para os lugares de maior vulnerabilidade no Brasil. Então, temos projeto na Amazônia, no Piauí, e estamos prospectando Monte Roraima, Ilha do Marajó. E, além disso, eu sou idealizadora e mentora da Mentoria para Educadores, que é um canal que eu tenho no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou seja, toda conectada nas redes sociais. É um espaço de troca com educadores, né? Onde eu posso apoiar os jovens professores e os jovens coordenadores, orientadores, enfim, naquilo que eu acumulei um pouquinho nesse tempo todo. Vamos lá, Léo? Vamos falar um pouquinho do que a gente está... antes de falar do que a gente está vivendo, eu vou dizer o que é essa instituição que eu trabalho. A ACF, Associação Cultura Franciscana, é uma rede de escolas. Nós temos 6 unidades escolares privada em 3 estados, São Paulo, Minas e Paraná. Ela é dirigida pelas Irmãs Franciscanas de Ingolstadt, então é uma entidade católica franciscana. Em São Paulo, nós temos 4 unidades. Nós temos o Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, aqui em Moema, é nossa unidade mais antiga aqui. Inclusive, eu fui aluna dessa instituição de ensino. O Colégio Franciscano Santa Isabel é uma unidade totalmente gratuita que temos no Jardim São Luís, um bairro de muita vulnerabilidade. Lá temos do infantil até o ensino médio. Colégio Franciscano Santa Isabel, outra unidade totalmente gratuita em Bugaçu, só Fundamental 1. O Ceilar Maria Albertina é uma creche conveniada à Prefeitura de São Paulo, também no Jardim São Luís. O Colégio Franciscano Santo Inácio é o mais antigo da rede, tem mais de 80 anos, ele fica em Minas, Baipendi, Minas Gerais. Inclusive, ontem foi dia de Inhá Chica, a primeira beata brasileira, e ela é de Baipendi. E o Colégio Franciscano Nossa Senhora de Fátima, em São Miguel do Iguaçu, Paraná. Então, é dessa instituição que eu criei e me desenvolvi enquanto educadora, e depois daqui eu me espalhei aí para várias experiências. Pode passar, Léo. Bom, a gente vai fazer uma atividade, mas antes dela, eu queria lembrar para vocês algo que vocês já sabem. Passamos um momento bastante atípico, né, na nossa vida. De repente, mudar já não é fácil, né? As pessoas já falam, já fala em mudança, já dá um negócio. Agora, imagina quando a gente é jogado na mudança. Quando a gente não tem opção de dizer, eu não quero. A gente não teve opção, né? Fomos impactados pela pandemia de Covid, todos fomos impactados e, de repente, vivemos isso. Então, eu gostaria que vocês pudessem, utilizando ou o QR Code ou o link que está no chat, né? Que você possa responder essa pergunta com uma palavra. Qual sentimento imperou em você nesse período de isolamento físico? Aproveitando o espaço aqui, a Ana fez questão de que esse momento com vocês fosse muito próximo, muito humano, muito íntimo. Então, ela sugeriu o seguinte, diferentemente dos outros formatos de evento, ela sugeriu o seguinte, se vocês quiserem falar, o espaço é de vocês, tá? Podem usar o código QR para acessar o aplicativo, podem também clicar no link que o Léo mandou no chat, mas vocês também podem levantar a mão e eu libero o microfone de vocês para vocês falarem. É muito importante que seja uma troca, seja um diálogo, um bate-papo, e a Ana fez questão de ser assim, e eu estou prudentemente aqui obedecendo, porque eu gostei muito da ideia. Perfeito. Beleza, é isso aí. Exatamente. Ana, só para a gente poder realmente ficar bem claro, pessoal, tem várias coisas, tem vários meios que você pode usar para acessar o nosso Mentimeter, tá? Mais uns segundinhos aqui, Ana, eu vou passar para nossa página, tá? Pessoal, vocês podem sempre acessar via chat ou abrindo a sua câmera, apontando aqui para o nosso QR Code, você também consegue acessar, tá bom?
Muito bem, muito bem. Olha só, Ana, já estamos com a nossa tela aqui aparecendo, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Tô vendo que já tem bastante coisa aqui. Olha só. A palavra é sua, viu? Olha só que interessante, né, pessoal? Quem ainda estiver chegando e quiser colocando palavras, fica à vontade. Mas a nuvem de palavras, ela tem uma lógica, né? Que normalmente a palavra maior, né, ou a central, enfim, é aquela que apareceu mais vezes, foi digitada mais vezes, né? E olha que interessante, olha o que aparece. E vamos ver se isso é uma questão só de quem está escrevendo, né? Olha, medo, ansiedade, cansaço, saudade dos familiares, frustração. Ai, mas Olha também só, aparecem umas coisas interessantes, ó. bastante. Reorganização, cuidado, resiliência, limpeza, tristeza, felicidade. Olha que joia. Então, primeiro assim, o que já essa nuvem de palavras fala para gente? Como a gente sente as coisas de maneira diferente, né? A pandemia foi mundial. A pandemia não foi só na minha casa, não foi só na sua casa. A pandemia foi mundial. E, ao mesmo tempo, cada um vive isso de uma forma. E ela está se prolongando por tanto tempo, portanto, a gente também vai perceber que você pode olhar para essa nuvem de palavras e pensar assim: ah, mas eu já senti ansiedade. Hoje eu já não sinto tanta, hoje eu sinto mais resiliência. Ou hoje eu sinto mais tristeza. Porque essa questão emocional, ela não é estática, ela transita. Pode passar, Léo. Vamos ver o que mais que. Vamos voltar lá na nossa apresentação. E como o Guilherme falou, se alguém sentir o desejo de falar, levanta a mãozinha, bate papo comigo que professor é assim, né? Primeiro que eu não estou vendo vocês. Ainda bem que o Guilherme está olhando para mim. Ainda bem que o Léo está olhando para mim, porque senão eu ia pensar que eu estava sozinha, abandonada aqui. Então, vocês também fiquem à vontade. Se vocês quiserem olhar para mim, deixar eu olhar os olhos de vocês, vai ser bem legal. Pode passar. O que eu ia falar também da minha Diga. parte aqui, pelo menos, não sei quanto ao Gui, quanto ao Yuri, mas o que eu sinto falta mesmo é esse toque, sabe? É realmente Uhum. o olho no olho. Isso faz Ai, muita... Maria Luísa, graças a Deus. Olha só. E agora que você... Opa, mais uma, Sandra também. E o sorriso é a melhor coisa, né? Porque a Maria Luísa sorri para mim, eu falo, tô indo no caminho certo. Aí, se ela fizer uma cara assim, eu já falo, ah, Guilherme, deixa, outro dia eu volto. Porque a gente é educador, né? A gente precisa desse olho no olho, desse contato. Isso é demais, isso é muito legal. Bom, a pandemia veio e veio para todo mundo. Ela pegou a gente, e eu gosto de falar que ela trouxe o distanciamento físico. E vocês reparam que no início as pessoas falavam é distanciamento social, distanciamento social. Eu fiquei bem encucada com essa palavra, e depois acabei descobrindo que alguns pensadores também não estavam usando essa palavra distanciamento social, porque na verdade a gente é tão social, a gente precisa tanto do outro, que nós buscamos recursos para estar conectados socialmente. Nós não estávamos próximos, mas a gente usou as redes sociais, nós usamos as varandas da nossa casa, né? A gente usou instrumentos dentro de casa, e quantas coisas bonitas a gente foi vendo pela televisão, né? As homenagens aos profissionais de saúde, enfim. Eu vi uma coisa muito bonita numa cidade, que eu acho que era uma cidade italiana, que a menina de um lado da rua conversava com uma senhora idosa do outro lado, né? E elas mandavam mensagens, uma coisa muito bonita. Então, assim, a pandemia trouxe um distanciamento físico. Esse distanciamento físico, ele impossibilitou que nós humanos fizéssemos algo que para nós é fundamental, que é o toque.
né? A gente sentiu muita falta desse contato físico, desse toque, dessa aproximação. E o Edgar Morin, ele escreveu um livro sobre a pandemia, muito fininho, muito interessante. Ele tem mais de 90 anos, esse pensador, e ele continua produzindo. E ele disse essa frase: o isolamento nos tornou subitamente reclusos dentro da nossa própria casa e, às vezes, dentro de nós mesmos. É isso que a gente precisa pensar, porque recluso dentro da nossa casa, todos nós tivemos que ficar. Agora, recluso dentro de nós mesmos, é aí que a gente tem que prestar atenção, né? Pode passar, Léo. E aí é uma questão muito interessante, porque esse é um trecho de uma pesquisa feita pelo Instituto Península. E eles fizeram uma pesquisa com professores no momento do coronavírus, né? Principalmente o ano passado, que foi um ano bastante difícil para a gente, né? Ainda a vacina era algo que se vislumbrava, então vamos voltar ou não vamos voltar, né? Primeiro que nós saímos assim, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Acho que daqui umas 2 semanas a gente volta. Não, vamos, a gente nem precisa guardar tudo, que já a gente volta, né? E ficamos praticamente aí 1 ano. Tem lugares do Brasil que ainda não retornaram. Nós temos uma das nossas escolas que não retornou. Essa escola em Bugaçu, o município, o prefeito não permitiu o retorno das aulas, né, presenciais. Então, isso é bastante difícil. E nessa pesquisa, numa escala de 0 a 5, eles classificaram em 2,16 o impacto desse período na saúde emocional dos professores. A dedicação, o trabalho dobrou, triplicou, né? O professor se reinventou, o professor fez da casa dele a sala de aula, né? E quantas coisas ele precisou aprender, né? E quanto ele precisou investir. Pode passar, Léo. Meninos, vocês vão cuidando do tempo aí, hein? Eu ia pôr um cronômetro, mas fiquei tão empolgada de começar a falar que eu esqueci de pôr. Então, assim, para essa minha pergunta não tem aplicativo, tá? Então, vocês participem comigo. Eu queria poder ouvir a voz de alguns de vocês. O que mudou na sua rotina durante o isolamento físico? O que estava de diferente? O que a tua vida mudou? Olha lá, o Guilherme falou, menos exercício físico. Bom, mano, olha só. Uma das coisas que eu mais sinto dificuldade, realmente, é entre dividir trabalho e casa, sabe? Já que tá a gente no mesmo ambiente, é difícil você entender quando você troca, quando você vira a página, sabe? Não sei se você também passa por isso. Muito legal, perfeito. O pessoal está colocando aqui. Alguém já falou que mudou a rotina. Eu acho que eu vou abrir posso abrir o chat aqui? Que eu quero Pode, fica à vontade. Sem horários para terminar o dia de trabalho, menos contato com os colegas, não vejo mais presencialmente os amigos e a família, interagir menos com as pessoas do cotidiano. Olha só, Yuri, trazendo uma coisa positiva, melhorou o sono e menos tempo no trânsito. Legal, hein? Passei a me exercitar, estudar mais, mas, sobretudo, desconstruir a rotina e o ritmo que eu tinha. Ah, legal. Jânia, eu tô entendendo que aqui é positivo, né? Você está trazendo como... Foi Quer bem falar, positivo. querida? Que legal, fala. Em 2009, eu tive crise de pânico e ansiedade. Então, trabalhando, foi uma rotina meio punk, né? Sim. Então, quando eu parei na pandemia,
e pensei, o que eu vou fazer agora? Foi esse baque mesmo, e aí tive que mudar realmente a rotina das coisas que eu estava adaptada a fazer, para não ter a crise de novo, né, de ansiedade. E com isso eu fui fazendo a questão dos exercícios físicos, que foi indicação até do médico, e para ocupar o tempo de uma forma positiva, porque eu trabalho de forma remota até hoje, foi estudando. Foi um canal que eu consegui encontrar para incentivar minha filha que estuda. Então, enquanto ela está estudando, eu estou em atendimento nas escolas e estou estudando também. E fui desconstruindo aquela rotina toda de casa, porque não tem como mais a gente olhar, né, do mesmo modo, mas de uma forma bem positiva, porque a gente está conseguindo passar. É isso. Tá bem tranquilo. Querida, é como se a gente... a questão lá dos alcoólicos anônimos, né? Um dia de cada vez, né? Nossa, cada dia... Não é? Cada dia é um dia. E eu acompanhando aqui o chat de vocês, obrigada, viu, por você ter falado comigo. Eu que agradeço. Amei. Olhando um pouco do chat, a gente vê que tem coisas muito difíceis, né? E tem coisas muito legais. Então, eu acho que essa é uma das grandes questões. O isolamento, ele trouxe uma mudança que nós não pedimos e que nós não planejamos. A gente foi submetido a ela. Na medida em que a gente foi submetido, o que eu faço com ela? É um pouco o depoimento da Jane, né? Bom, aí eu tenho que... Bom, está posto. Então, o que eu vou fazer? Né? Essa é a questão. É isso que vai nortear hoje o nosso bate-papo, né? Pode passar, Léo. O Mário Sérgio Cortella fala uma coisa muito interessante. Por que nós, professores, sofremos tanto nesse período de pandemia? Por que nós, professores, mas eu tô generalizando os educadores, tá bom? É que eu acabo sempre me dirigindo a mim como professor, mas nós, educadores, porque ele diz que o professor é aquele que se compraz no encontro, na junção, na relação. Eu tenho conversado com pais e eu digo para os pais assim, começou a ter abertura, incentive seu filho para ir para a escola, porque o professor precisa dele. A gente precisa, né? E a gente não está doidinho para dar um abraço nas crianças, nos adolescentes? Tá, a gente está com comichão, porque a gente gosta de gente, a gente é professor, né? E aí, o professor que fica dando 5, 6 aulas todos os dias e os alunos não abrem as câmeras para ele já está em casa, ele já tem essa coisa que o Léo falou, é a minha casa ou é o meu lugar de trabalho? Que horas que eu começo, que horas que eu termino? Onde que eu ponho o limite, né? E aí ele olha para essa tela e ele não vê o que eu estou vendo, por exemplo, que a Karen balançou a cabeça em algum momento porque ela concordou comigo, que a Maria Luísa deu um sorriso, que a Jane abriu o microfone e falou algo para mim. Ou seja, eu preciso. E vocês, professores, precisam. E os alunos ficam, às vezes, lá com a câmera fechada, né? E a gente, nesse esforço, dizendo, puxa, olha para mim, né? Eu preciso desse contato. Então, professores, estudantes, familiares, todos fomos impactados pelos efeitos da pandemia. Todos. E aí a questão é, o que eu faço com isso? Eu preciso olhar para mim. Eu vi as perguntas que vocês foram enviando anteriormente. São perguntas que a grande resposta é, eu preciso olhar para mim, eu preciso me cuidar. Porque essa frasezinha que eu pus aí ao lado da estrelinha, ela é a mais pura verdade. Só se dá aquilo que se tem. Né? Eu preciso me alimentar para alimentar o outro, para cuidar do outro. É como a metáfora do avião, né? Quando a gente viaja, quando a gente voltar a viajar de avião, né? Se tem alguém do nosso lado, o que a comissária fala quando a gente está com uma criança? Fala para todo mundo, mas se a gente está com uma criança, com um idoso, enfim, a comissária diz,
Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Você veste a sua e depois veste de quem está do seu lado. Por que ela diz isso? Porque é tão rápido que pode acabar o oxigênio que se eu desfalecer, eu não tenho como ajudar o outro. Então, olha o que eu falei, se eu desfalecer, eu não tenho como ajudar o outro. Eu sou professora, eu sou coordenadora, eu sou gestor. Se eu não estiver bem, eu não tenho como apoiar as pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente precisa olhar para a gente. O que a gente está vivendo em termos de pandemia, em termos de isolamento, é algo semelhante à vivência do luto. A gente acaba passando por essas fases. Não importa, aí você diz para mim, não, Ana, mas eu não perdi ninguém, graças a Deus, ninguém próximo, ninguém da minha família, eu não perdi ninguém, mas eu não estou falando só desse luto da morte. Ser arrancado do seu local de trabalho, ser arrancado da sala de aula é luto. Ser arrancado da sua rotina, daquilo que era a sua zona de conforto, é luto. Sem o seu desejo. Como é difícil, né? Às vezes a gente quer mudar alguma coisa, a gente fica pensando, não, eu vou. E a gente planeja. Posso planejar o que for, né? Só que dessa vez a gente não pôde planejar. Nós tivemos que usar todos os recursos humanos que a gente tem, todas as nossas habilidades, todas as nossas competências para lidarmos com o que a vida nos impôs. E não foi ninguém para a gente criar raiva, né? Porque, por exemplo, se a gente vive... o que nós estamos vivendo na pandemia é o que vive uma comunidade em revolução civil, é o que vive uma comunidade em guerra. É a mesma coisa que nós estamos vivendo. Só que se fosse uma guerra, eu podia pôr culpa no adversário, né? Mas agora eu vou pôr culpa em quem? Nós tentamos no início, né? Ah, a culpa é a China... A culpa são quem come coisa esquisita. A culpa é do cientista que deixou o vírus fugir. Só que como nada disso é provado, não dá para pôr a culpa em ninguém. Então, aí a gente arruma um jeito. Então, a vivência do luto passa por essas etapas. Eu não vou me aprofundar nelas, porque não faz sentido. Mas só para vocês perceberem, diante de uma coisa muito dolorosa, eu nego, eu me afasto, eu não quero saber, eu finjo que não está acontecendo, né? Imagina, é uma gripezinha, eu não preciso usar máscara, tá tudo bem, né? Aí eu fico com muita raiva, porque não me deixam voltar para o trabalho, eu não posso fazer as coisas que eu quero, tá difícil, porque minha casa tem um monte de gente, não tem lugar para todo mundo tem que usar o computador. Aí eu tive que aumentar a internet da casa, tive que comprar um computador novo, tive que arrumar um lugar, quer dizer, a gente fica nessa coisa. Depois a gente já começa a aliviar. Aí a gente fica compadecida, a gente fica meio para dentro, né? Esse depressão não é que eu fico deprimida, eu fico para dentro. E aí eu falo, bom, amigo, não vai ter jeito. Não para acabar, então vamos arregaçar as mangas e vamos ver o que eu faço com isso, né? E aí a gente sai dessa coisa que estava muito difícil e vai para uma coisa onde a gente vai arrumando saídas. Ai, Ana, mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Sabe por quê? Porque tem o dia D que a gente acorda mal. Parece que nada valeu a pena. Tarará. Mas o bom é que depois do dia D tem o dia E, né? Então, os dias mudam. E eu não preciso ficar preso naquilo. A Adriana está falando uma coisa. O problema que tenho visto... Opa, vou voltar lá. O problema que tenho visto cada vez mais é a revolta das pessoas com o descaso de alguns em relação à morte e aperto de outros. Sim, porque aí dá muita raiva mesmo, né? Porque, primeiro, que não acabou. Segundo, que tem consequências, né? As pessoas estão... A gente está vendo que tem uma coisa muito difícil. Então, esse movimento não é de todo mundo ao mesmo tempo. As pessoas são diferentes, as pessoas têm vivências diferentes, as pessoas têm crenças diferentes, né? Pode passar, Léo.
Mais uma coisa para a gente pensar. Um docente que cuida de si do ponto de vista do estresse, da ansiedade, que são essas coisas que surgiram muito, né? É alguém que vai conseguir passar, mesmo de forma indireta, essa estratégia para os seus estudantes. Os alunos percebem, né? Eles aprendem com a gente, eles não aprendem só o que a gente diz, eles aprendem aquilo que eles podem captar na nossa relação, né? Então, vamos pensar, foram coisas muito difíceis, mas como é que a gente pode trazer estratégias para aliviar toda essa ansiedade, todo esse estresse que a gente tem passado? Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui nesse QR Code ou vai lá no link e escreve lá o que você fez para aliviar a ansiedade e o seu estresse nesse momento de pandemia. Muito bem, Ana. Obrigado, viu, pessoal? Mais uma vez, viu? Olha só, link pelo chat aqui. Também você pode apontar a sua câmera para o nosso QR Code aqui na tela, hein? Tópico muito importante mesmo. Obrigado, viu, Ana? A gente está aqui realmente desenvolvendo bastante. Eu estou curiosa, que eu quero saber o que vai vir. Com certeza, com certeza. Olha só, pessoal, eu vou aqui convidar vocês para realmente criar o seu card, tá? Você pode tocar aqui, ó, na parte roxa, no mais card, tá vendo? E você pode colocar como que você pode, o que de fato você pode fazer para poder aliviar o estresse e aliviar a ansiedade. E olha só, Ana, também a gente convida aqui todos vocês para dar o like naquilo que você mais se vê fazendo, o que você mais se identifica, de fato, né? Inclusive, nós já temos alguns likes aqui, hein, Ana? E lá no chat também, ó lá, o Yuri falou de jogar videogame, criou um jogo, né? Uau! Eu nem vou falar para vocês que eu criei todos os meus canais da internet na pandemia, olha só. Fiquei tecnológica na pandemia. Olha quanta coisa. Filmes e séries, né? É tão legal, né? As pessoas começaram a compartilhar as impressões também, né? Eu gosto desse, eu gosto daquele. Eu vou dando aqui os meus também, viu, pessoal? Licença, viu? Muito legal. Tem mais embaixo aqui também, viu, Ana? Olha só. Olha quanta coisa. Estudar, novos cursos, cozinhar. Cozinhar tá com um ainda. Dançar. Perfeito. Estudar outra língua. Muito legal, gente. As leituras. Isso, desligar das notícias. Essa é uma dica que a gente tem que evitar. A gente escolhe uma só e fala, hoje eu vou ouvir só esse. Agora deixa. Cantar, comer o que tem vontade. Muito, muito legal. Muito legal, pessoal. Adorei a participação. Para a gente ver aqui o que mais tem, olha só. A gente já está tendo aqui, ó. Por enquanto, os campeões aqui, Ana, foram filmes e séries. E os exercícios. Ler um livro também está com 11. Nós temos exercícios, criar uma rotina também pode ser interessante. Os pets também, né? Tem aqui também no chat. Tento fazer o que eu sempre faço, ajudar as pessoas e tratá-las como eu gostaria de ser tratado. Que demais, muito legal. Onde que eu escrevo aqui, Beth, para responder as perguntas? Onde? Aqui, as pessoas. Pessoal, olha só, agora para tirar aqui a dúvida, tá? Obrigado pela dúvida. Esse aqui é o Slice, é uma ferramenta online. Você pode tocar aqui em cima, nessa coluna roxa, no mais card, tá vendo? É só você colocar e também fica à vontade para trazer os seus likes por aqui. Perfeito. Tá? Obrigado, Léo. Maravilha, maravilha, maravilha. Assim Muito que bom. você quiser, a gente pode retornar, tá? Maravilha. Vamos lá, então? Coloca a apresentação para mim. Perfeito.
Pode passar. Bom, gente, uns exemplos aí de algumas coisas que vocês falaram e outras que vocês não falaram, né? Então, ó, o dançar tá ali, o ler tá ali, meditar, aprender um instrumento, fazer yoga, fazer atividade física, fazer terapia. Só que ali eles estão presenciais, né? A gente hoje podendo fazer online, andar de bicicleta, enfim, criar estratégias para esse autocuidado. E o Cuca Legal é um projeto da Unifesp que tem como objetivo, não sei se vocês conhecem, mas ele tem como propósito que os professores possam se apropriar dos conhecimentos de doença mental para que eles possam ser um olhar de apoio para os alunos, né? E aí acaba, consequentemente, sendo um olhar para eles mesmos, né? Então é o seguinte, pessoal, a pandemia não trouxe problemas emocionais para nós. Ela não trouxe doenças mentais para nós. O fato de estarmos isolados das pessoas e sobrecarregados e com tantos desafios, ela foi, sabe aquela gota dentro do copo cheio? Para muitas pessoas. Foi o start dos problemas que puderam surgir, né? Então, o aumento da ansiedade, né? Então, a gente percebeu assim, às vezes a gente comer demais, além daquilo que a gente percebe que é ansiedade, né? E isso não mudou só na gente, mudou com todo mundo que está na nossa casa também, né? Então, se vocês têm filhos, com os filhos também, né? Os alunos também, né? Então, uma preocupação, uma dificuldade. Então, às vezes, de repente, alguém uma criança, por exemplo, que não tinha medo, dormia bem, passou a não dormir tão bem, né? Então, toda essa atmosfera nos atingiu profundamente. Esses recursos que vocês foram trazendo são aquilo que a gente pode utilizar para tentar lidar com isso, porque todos eles ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade, que são os pontos altos que podem fazer com que a gente sofra mais nesse momento, né? Pode passar, Léo. Ana, a Juliana trouxe uma observação muito bacana. Se você quiser ler, eu acho que vale a pena. Quero ler. Aqui, Juliana Mundim. Todos têm problemas emocionais, porém estavam todos debaixo do tapete. E a pandemia veio com uma lanterna trazendo luz para todas essas questões. Muito legal mesmo, Juliana. É isso aí. Você sabe que até a questão dos relacionamentos, né? Porque eu amo a minha família, mas são 24 horas, 7 dias por semana, sem escapatória, porque o dia a dia, ele dá o alívio. Sei lá, aconteceu uma pequena, coisa comum, um pequeno desentendimento num relacionamento. A gente sai para trabalhar, alivia, né? Olha outras coisas, encontra com outras pessoas, vive uma situação que de repente te faz repensar e você de repente fala, puxa, por que eu também fui tão assim? Eu podia ter pegado mais leve e tal. Aí quando você volta para casa, já deu um tempo, né? E não, hoje não, né? Nesse período que as pessoas ficaram muito isoladas, tudo era ali no mesmo tempo. Então, se a gente discutia ou se tinha um problema, a coisa continuava ali, né? Sem escapatória. Então, é tão importante olhar para isso e verificar o que a gente pode fazer, porque às vezes é sentar e conversar e pensar num ajuste de rotina, numa outra forma de ver a situação, né? Porque a gente continua ali todo mundo vivendo. Então, não é à toa que houve um aumento de violência doméstica, houve um aumento de violência contra a criança,
né? Porque a criança também não entende, também não aguenta, né? E a gente continua na mesma casa. Então, criar estratégias por exemplo, vamos conversar com o nosso companheiro, o companheiro com aquele que você divide a casa. Vamos tentar organizar a rotina, né? Todo mundo vai ter que ter um espaço que é só seu, não um espaço físico. E às vezes o espaço é tomar um banho sem ter um filho batendo na porta, dizer mãe, 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 né? Então vamos criar isso. Às vezes é dizer, bom, eu não posso sair. Então vamos fazer uma aula, que nem o pessoal colocou de atividade física, vamos fazer uma coisa coletiva com a família. Eu vi muitas famílias fazendo isso, agendando a aula da academia, todo mundo junto, porque aí vai todo mundo junto e aquilo vira uma brincadeira também, né? Vamos fazer o momento sessão pipoca, né? E a gente não vai se preocupar com nada. A gente vai assistir o filme, ou melhor, a gente vai assistir filmes de quando os filhos eram pequenos, por exemplo, coisa que diverte bastante, fica todo mundo feliz, né? Deixa eu dar uma olhada nesse chat, que ele está correndo e eu estou ficando curiosa. Tá bombando aqui, viu, chat? Porque Participações muito vocês estão boas. escrevendo, não estão falando, e agora eu vou querer ler. Só Deixa ressaltando eu ver aqui aqui. que o microfone está aberto, tá, Diga. gente? Se vocês quiserem abrir o microfone para contribuir, fiquem à vontade. O Yuri disse assim: esse ano adotei a prática do exercício físico também, porque a Jane falou disso, né? Consegui melhorar bastante a minha qualidade de vida e me sentir melhor com o meu corpo. Com certeza, né? Uma coisa junta com a outra. Olha, Rita, criamos a sexta-feira do filme em família. Ah, que legal! É isso aí. Muito legal. Olha lá, Jean. Então já pense em fazer atividade física. Chama alguém para fazer com você, porque fazer sozinha às vezes é chato. Podemos, neste momento, olhar para nós mesmos, para o outro, aprendendo, refletindo e mudando de postura e cuidar das nossas vidas. Olha que lindo. A hiperconvivência com os familiares trouxe benefícios e malefícios. Porque, na verdade, trouxe desafios, né? É desafiador, sim. E eu acho que é desafiador, e eu posso ver isso como uma coisa ruim, mas eu posso ver como uma grande oportunidade, né? Quantas pessoas aprenderam a tocar um instrumento, né? Ontem eu fiz uma live sobre adolescência e a pessoa que estava comigo, a psicóloga, falou assim, que ela tem gêmeas, que elas fizeram biscoitos. Então tinha o dia de fazer biscoito, fizeram biscoito, até biscoito canino, por causa do cachorro, elas aprenderam a fazer, né? Então aquilo ganha uma leveza, né? Adriana, aqui em casa criamos 2 escritórios e mantivemos a nossa rotina de trabalho, café, almoço, jantar e mais alguns encontros para ajuda, mas nenhum atrapalha o outro na hora do serviço. Porque isso é uma coisa importante também que a Adriana está trazendo, a organização, a rotina, né? Essas coisas ajudam. Não precisa ser kamikaze, né? Não precisa ser uma coisa assim rígida que a gente não pode nem respirar, mas uma certa rotina é saudável, né? A gente fala para os pais também, por exemplo, o estudante quer assistir a aula deitado na cama, tudo escuro e de pijama. Não, né? Porque assim, ele continua dormindo, ele não está na aula. Então, também criar um pouco dessa rotina é muito, muito legal. Olha lá. A Jane falando, estamos fazendo atividades coletivas e minha mãe voltou a estudar, inclusive. Ah, que demais, que demais, que demais. Aprender algo novo tem a ver depois com uma das perguntas aqui. Alguém me fez uma pergunta e uma das coisas era isso. O quanto é importante a gente aprender coisas novas, né? Isso faz o nosso cérebro fazer um movimento diferente, né? Isso é muito importante. Deixa eu ver, a Adriana colocou. Está falando do espaço.
Em caso o espaço é pequeno, precisamos organizar os horários, a Tereza colocou. E a Adriana, não, a gente escapa, abraça, aperta o outro, pula em cima. É isso mesmo, na hora da aula tem que... Volta para a aula, né? Muito legal, muito legal. Gente, eu queria que a nossa conversa fosse caminhando para isso, para uma coisa positiva, né? Porque é difícil mesmo, a gente sabe que gerou sofrimento, a gente sabe que gera angústia, mas a gente não precisa ficar preso nisso, né? Por isso que foi tão importante os exemplos que vocês trouxeram. Às vezes ouviam que a sessão de cinema em família pode ser uma sacada para mim. Às vezes ouvi que alguém aprendeu a fazer os biscoitos, pode ser uma boa. Fala, Gabriela. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria só de perguntar uma coisa a você. Eu tenho uma filha de 9 anos, mas eu estou passando por muitas dificuldades com relação ao ensino remoto. Muita ansiedade, não está suportando mais as lives da escola, e isso tem atrapalhado o sono. É uma criança, por natureza, é ansiosa e vai dormir tarde demais, e está virando uma bola de neve, assim, o cansaço, o estresse, horas de choro compulsivo, e já tentei colocar na psicóloga, mas tudo à distância também, é mais como se fosse mais uma live para ela, em vez de ser um atendimento psicológico. Então, eu gostaria de saber se você teria alguma sugestão, alguma ideia para me passar de como trabalhar essa ansiedade, visto que não tem previsão da volta às aulas aqui em Belo Horizonte, apesar de dizerem que volta no dia 21 de junho, mas ainda está muito incerto. E tem a questão das bolhas aqui, né? Eu não sei se vocês sabem, e se no restante é assim, né? E que provavelmente não vai ser assim tão breve esse retorno. Então, essas aulas remotas estão gerando uma ansiedade mais do que o normal. Com certeza. E eu não estou conseguindo saber lidar com isso. Então, eu estou aqui mais nessa live com esse objetivo. Tá certo. Eu vou ver se eu consigo te ajudar, Gabriele, de qualquer forma. Se depois você quiser, aí eu posso conversar com você sem problema, tá bom? Muito obrigada. Porque é uma coisa muito própria de vocês e não quero expor, né? Aí você pode até me explicar melhor da sua menina e eu posso tentar te ajudar. Agora, de qualquer forma, o que eu te sugiro? É importante você conversar com a escola, que a escola precisa entender que para ela está difícil, né? Porque não adianta aumentar os graus de exigência, de cobrança, porque quanto mais a gente aumenta, mais a ansiedade dela vai aumentar, né? E tentar identificar na característica da sua menina o que a gente poderia trazer para a rotina dela que aliviaria essa ansiedade, né? Com esse limite, com essa restrição que é a restrição de estar em casa, né? Então, o que ela gosta de fazer, né? O que a gente poderia ajudá-la? Então, às vezes, alguma coisa que ela possa expressar essas emoções, né? Então, se ela gosta de pintar, de desenhar, se ela gosta de desenhar, assim, usar tinta, argila, coisas que acaba a possibilidade de você pôr para fora emoções que estão ali, né? E no caso com a escola, porque precisa talvez intermediar esse tempo dela de contato com a tela, né? E a escola se cobra também. A escola fica preocupada. Então, talvez a escola ouvindo de você, olha, até onde a gente pode aliviar para ela que ela não precise ficar o tempo inteiro. Porque nesse momento você está mais preocupada com a saúde emocional dela, né? E para a noite, que tenta criar um ritual entre você e ela, né? Se é com você que ela tem mais proximidade, às vezes é com você, às vezes é um irmão, enfim. Então vamos combinar que a gente vai tomar banho, vamos pôr música para tomar banho, sabe, inventa umas coisas, menina gosta disso, fala, hoje você vai tomar banho, eu vou pôr vela cheirosa,
para você, e aí depois você cria um ritual para ela dormir, que vai tomar chá, você vai pôr uma música, ou você vai contar uma história, enfim. A gente pode trocar mais ideias, Gabriela, não tem problema. Eu fico preocupada com o horário, mas tenta trazer uma coisa que, sabe, mude. Mostre para ela que não é... Tem um lado bom. Ela pode aproveitar a mãe mais, né? Para ver se ela não fica tão ansiosa. Tá bom, querida? Muito obrigada. Imagina. E se precisar, pede para os meninos... tem meus contatos aí. Dá para você entrar em contato comigo. Mas posso só ler aquela frase, Léo? Eu tenho ainda 2 minutos? Que eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou ler 2 minutos. Gente, essa frase eu amo. Bom, Paulo Freire, centenário do Paulo Freire, nosso querido, esse ano. Paulo Freire, no livro Pedagogia da Esperança, de 92, ele diz isso. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Nós não estamos sozinhos. Estamos todos juntos no mesmo barco. E quando a Gabriela vai dizer para a filha dela de um outro jeito, tá difícil para você, mas tá para mim também. Estamos juntos. Vamos criar alguma coisa diferente, né? Então é isso, né? Não vamos esperar a pandemia acabar, porque a gente não sabe quando ela vai acabar, né? Mas vamos fazer alguma coisa. Então vamos trocar ideias, o que é bom para mim às vezes não é bom para você, mas às vezes quando você escuta, você fala, isso não é perfeito, mas dá para eu dar um jeito. Tá bom? Queridos, e o meu lema, se quiser ir apenas rápido, vai sozinho. Se quiser ir longe, vai com alguém. De novo, a gente não está sozinho, a gente não precisa estar sozinho, né? Então, que a gente possa passar por esse período, uns apoiando aos outros, e às vezes esse apoio é o sorriso, é um olhar, é mandar uma cartinha pelo correio, mandar o coraçãozinho que o Guilherme mandou, que já aquece o coração. São essas coisas, né? É olhar para o outro e olhar para si mesmo. Então, aí tem os endereços na rede social, mentoria.educadores é o meu contato nas redes sociais, mas enfim, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Gratidão por vocês terem me ouvido e gratidão por vocês terem aberto as câmeras para mim. Amei! Muito, 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 muito obrigada. Ana, muito obrigado. Eu estou adorando aqui. Perguntaram se vai ter lista. A gente já sabe quem que está online aqui, mas tem um feedback que a gente quer muito ouvir vocês. E para todos que responderam o feedback, a gente vai enviar também o certificado de participação, tá? Aproveitando aqui, inclusive, para a gente mostrar na tela não só o feedback, mas também o tempo de perguntas, porque vocês mandaram perguntas muito boas, inclusive na inscrição. Eu vou avançar um pouquinho aqui, que é: o aprendizado não para por aqui. A gente sempre brinca isso, a gente sempre fala assim, que a gente tem um grupo, uma comunidade chamada Apple Teacher no WhatsApp, que é onde a gente troca ideias e figurinhas ali entre educadores, sobre temas de tecnologia, mas também temas como este de hoje, que é como que eu apoio a rotina escolar do meu filho, sobrinho, aluno, a minha, né? Então, esse grupo é de vocês, não é pra gente, é pra vocês, tá? É só vocês colocarem o celular na tela que vocês vão abrir o código do grupo e é só se conectar. Léo, pode passar, por gentileza. E agora a gente chega no momento de falar do próximo evento. A gente tem mais um que vai falar sobre programação. É o último evento desse trimestre que a gente está fazendo. No próximo trimestre terá mais uma agenda de eventos recheados aí de surpresas e coisas boas para compartilhar com vocês. Mas o próximo é no dia 17, essa quinta-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. É só se inscrever lá no Simpla. Como a programação pode apoiar a solução de problemas complexos na aprendizagem ativa. Léo, pode passar também deste, por gentileza.
E agora, convido justamente o Léo, o nosso interlocutor aqui, que organizou junto com vocês no chat. Ele acabou de colocar, inclusive, aqui o link de feedback, a gente quer muito ouvir o que vocês acharam. E a partir de agora eu dou início ao nosso momento de perguntas. Tem perguntas muito boas para compartilhar com vocês. Léo, fica à vontade. Eu mesmo. Com licença aqui, com licença, Ana. Obrigado por esse momento incrível. Realmente foi uma reunião maravilhosa essa de hoje. Olha só, Ana, nós vamos aqui até 6h30, tá? Então temos mais 5 minutinhos aqui, tem bastante pergunta interessante. Inclusive, olha só, Gabi, obrigado pela sua dúvida. Inclusive, a Ana já respondeu também. Muito bem, Ana, olha só. Primeira perguntinha de hoje, tá? Como podemos exercitar nossa mente com exercícios práticos no dia a dia? Bom, a gente já falou algumas coisas aqui, mas aprender algo novo, né? E esse aprender algo novo vai desde eu quero aprender uma língua nova, eu quero aprender um instrumento, eu quero fazer algo que eu nunca pensei que eu teria habilidade para fazer, até em mudar caminhos. Vocês sabem que essa questão de exercitar a mente diariamente é o que nos previne o Alzheimer, né? Então, assim, você está acostumado a fazer sempre um caminho, muda o caminho, faz de uma outra forma, né? Isso já põe o cérebro para trabalhar de outra maneira. Perfeito. Obrigadíssimo aqui, Ana. Ó, o que eu tô falando são sempre ideias, viu, pessoal? Quem quiser, não é só desse jeito, são ideias. Maravilha. Eu só tô vendo que vai realmente ajudar bastante aqui o pessoal, porque a nossa próxima perguntinha aqui, olha só, falando sim em saúde emocional, né? Como auxiliar o professor nesse processo? Tá, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é diminuir as cobranças, organizar melhor a vida, porque quando a gente se organiza, a gente gasta um tempo para pensar, para planejar, para organizar, mas a gente ganha em qualidade depois. Então, diminui a cobrança, se organiza e dê apoio, seja humano. A gente precisa ser mais humano e é o que a gente sabe fazer de melhor, né? O que a gente sabe fazer de melhor é chegar para alguém e falar: legal, conta comigo, né? Ah, mas você vai dar o seu tempo? Não, compartilhar com você é bom para mim. Então, né? Vamos dar aquilo que a gente tem de melhor. E às vezes é uma palavra, às vezes é um olhar, porque antes era um toque no ombro, a gente não pode dar toque no ombro, né? Mas a gente consegue falar com os olhos, né? A gente consegue ser acolhedor. Então, vamos diminuir, né? Vamos diminuir a correria, né? E assim, ó, se não der certo hoje, respira, toma banho, vai dormir, amanhã vai resolver. Não precisa ser tudo hoje, né? Porque também, senão a gente fica numa doideira. Tem dia que a gente não tá legal. E aquele ditado, depois da tempestade vem, né? O arco-íris, é real. Né? Tem dia que eu não tô legal. E assim, põe uma música, aquela que te deixa animado, muda a frequência, que isso ajuda também. Maravilha. Realmente a palavra tem muito poder, né, Ana? Ela pode mudar um dia inteiro, né? Incrível. Terceira perguntinha de hoje, Ana. Dicas para separar o sentimento alheio do seu e conseguir ser empático com resiliência. Então, daí, se a gente tiver a resolução, eu vendo e fico milionária, né? É o dia a dia, né? É o dia a dia, a gente precisa... É autoconhecimento, né? Autoconhecimento, autocuidado, olhar para a gente, tentar identificar as coisas que são mais difíceis. Às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, às vezes a gente não consegue. E se não conseguir, procura ajuda. Imagina, porque se eu falar assim, terapia é uma coisa tão legal, a gente já às vezes cai com aquele peso, né? Mas se a gente pensar que eu posso ter alguém que me escute sem pôr peso naquilo, sem me julgar, não é maravilhoso?
É isso que às vezes a gente precisa, né? Então, quando eu me conheço, eu consigo distanciar mais o que é meu e o que é do outro, né? Mas vamos parar de julgar, a princípio, a nós mesmos. Porque quando a gente é muito crítico com o outro, a gente é o dobro de crítico com a gente. Então, vamos pegar leve também, tá? Senão a coisa fica muito difícil. Perfeito, perfeito. Obrigado, Ana. Olha só, inclusive, Ana, eu vou aqui executar o seu lado futurista, tudo bem? Tá, vamos Porque ver. nós temos uma que diz assim, como será o futuro dos professores no mundo digital e qual impacto isso trará para a educação? Tá. Eu vejo com muitos bons olhos, porque eu acho que o mais difícil a gente já fez, né? A gente não sabia nem fazer nada e a gente teve que se virar, né? Eu acho que o futuro é quando a gente conseguir trabalhar de maneira equilibrada e a gente entender que a tecnologia ela é uma ferramenta, né? Eu sou professora, eu vou ser professor sempre, né? A concepção que eu tenho de aluno, a concepção que eu tenho de aprendizagem, ela é minha, enquanto educador. Agora, a tecnologia, ela tem que vir a serviço, né? Então, eu tenho que conhecer para que ela possa trazer como potência para o meu desenvolvimento das minhas habilidades e competências, né? E quando a gente aproveita, é perfeito, porque eu não preciso reinventar a roda, né? Por exemplo, eu queria ouvir a opinião de vocês numa nuvem de conversa. Eu não preciso ir lá e criar a nuvem. Eu posso falar, Léo, você conhece alguma ferramenta que faz isso? Ah, conheço. Oba! Porque eu uso isso a meu favor, né? É isso, é usar aquilo a nosso favor. Eu acho que o futuro é cada vez mais, porque a gente vai ficar livre, a gente vai aproveitar, nadar de braçada. Maravilha. Só contribuindo um pouquinho aqui, o evento vai até às 6h30, mas a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo hoje, porque tá demais as perguntas, viu, gente? Então, quem quiser ficar acompanhando, mais do que bem-vindo, tô amando. Perfeito, Legal. perfeito. É verdade, né? Aqui a gente sempre fala que, por exemplo, a tecnologia, ela não vem para substituir nada, ela vem como mais um meio, mais uma ferramenta nessa caixa gigante que nós temos em sala de aula, né? Então, Exato. muito bem por aqui. Olha só, Ana, posso só dar um exemplo, Léo? Eu vou dar um exemplo que é assim, quando a gente aprende uma coisa nova, acontece algo dentro do nosso cérebro que é o mesmo efeito de fazer atividade física. É viciante. A gente precisa descobrir isso na gente e ajudar a descobrir isso nos nossos alunos. Cada vez que a gente enfrenta um desafio, a gente supera, isso dá uma coisa que a gente quer mais. Vontade, né? Então, exatamente. Então, nessa pandemia, eu construí o meu blog. O blog da mentoria, agora eu contratei alguém para melhorar ele, mas o começo fui eu que fiz. Tá lá, se vocês olharem agora, vocês vão ver, tá meio assim, fui eu que fiz. Mas eu fiquei tão feliz quando eu terminei, fiquei com dor nas costas, mas fiquei tão feliz porque eu falei, como é que eu ia imaginar que eu ia conseguir fazer um negócio desse? É isso, né? Aprender é isso. Desculpa, vai, Léo. A gente vê isso aqui todo dia mesmo, é isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. Inclusive, olha só que, pessoal, um termo que eu acho que vocês já ouviram falar, está bastante em voga agora, que é o burnout, né? Então, Ana, você tem alguma dica para poder conseguir, não vencer de fato, mas conseguir amenizar um pouco a síndrome de burnout? Eu acho que é um autocuidado, um olhar para si mesmo, porque a gente tem que pôr limites, né? E muitas vezes é difícil pôr limite no outro. Mas para pôr limite no outro, a gente tem que pôr limite na gente também. Então, a gente tem que olhar para uma situação e dizer, bom, eu vou até aqui. Isso eu vou resolver depois. Né? Então, aquilo que a gente falou um pouco de rotina, de organização, isso ajuda. Principalmente quando a gente coloca na nossa rotina e na nossa organização coisas que fogem do dia a dia do trabalho. Como vocês falaram
da atividade física. Ana, eu não gosto de fazer atividade física, eu gosto de dançar. Então, mas não consigo ter aula de dança. Então, diz que naquele horário você vai pôr música e vai chacoalhar o esqueleto, porque é isso que você gosta de fazer, né? A gente tem que pôr esses breaks na nossa vida, no nosso dia a dia, senão a gente pira mesmo, né? Agora, tá sentindo que tá chegando num grau de ansiedade que sozinho você não dá conta? Busca ajuda. Busca ajuda. Eu preciso de um profissional que me ajude a organizar esse limite, a tomar uma medicação, a fazer qualquer coisa para não precisar chegar, né, num extremo que depois eu vou ter que me tratar de qualquer forma, né? Perfeito, perfeito. Ana, a gente sempre tem que entender que a gente não está sozinho, não, né? A gente está sempre com... Não tá. Sempre... E olha, a gente precisa ter muito olhar acolhedor com as pessoas. Às vezes quem está do nosso lado, alguém deu o exemplo aqui, falou da síndrome do pânico, enfim, síndrome do pânico, ou o próprio burnout, né? Às vezes a pessoa está sofrendo do nosso lado e a gente não olha para ela. E poderia ser eu, né? Então vamos fazer isso. Vamos olhar para o outro, ver o que eu posso fazer, o que eu posso aliviar para o outro, né? A gente precisa ser mais solidário nesse sentido. Léo, eu só vou fazer uma contribuição com relação a essa fala da Ana, que depressão não tem cara, né? Não dá para saber, né? E o único jeito de a gente saber é estando lá e perguntando, né? Uhum, com certeza. Tem que se importar, né? Tem uma saideira aí, Léo? Uma última pergunta? Tem sim, Gui. Tem sim. Vamos aqui, ó. Porque assim, Ana, você trouxe aqui várias dicas para Gabriela, né? Sobre crianças em casa, aquela ideia que a gente já ouviu. Tem alguma dica que a gente pode usar para tentar ajudar a distrair um pouco em sala de aula? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que cuidar do emocional dessas crianças também. Hoje a nossa fala era para vocês cuidarem de vocês enquanto educadores, porque aquilo que eu não tenho eu não dou para o outro, né? Mas a gente precisa cuidar das crianças. A gente precisa acolher essas crianças e ouvir. A aula tem que ter momento de escuta, né? Você não está perdendo tempo. Então, eu ouvi uma vez uma professora que diz assim, que a aula dela, ela entra 10 minutinhos antes, ela conecta 10 minutinhos antes, né, da aula, e ela não deixa lá. E as crianças começam a entrar e ela tá lá apagadinha, né, vamos dizer assim, sem a imagem, e as crianças começam a conversar umas com as outras. E ela ligada, porque ela está preocupada com as crianças, né? E aí depois ela vai chegando, vamos dizer, como se ela estivesse no corredor da escola, vai chegando. E aí, pessoal, o que vocês fizeram? Então, assim, a gente precisa criar esses momentos de troca, de fala, né? É importante, tudo que a gente ensina para os nossos alunos, claro que é importante, todos os conteúdos, todas as habilidades, todas as competências, mas se eu estou emocionalmente estressado, eu não aprendo nada. Então, vamos fazer uma coisa diferente. Dá para fazer uma contação de história, um dia quando eles não estão nem imaginando que vai ter, né? Dá para fazer um jogo, e vocês aí de ser juntos sabem tantas formas diferentes de trazer a tecnologia para isso, né? Vamos fazer um jogo em casa, né? A professora vai fazer, sei lá, uma brincadeira, um desafio, eles precisam pegar alguma coisa, trazer na frente da câmera, quer dizer, já dá uma quebrada, né? E estar junto, conversar, né? E orientar e ajudar os pais também, porque não está fácil para ninguém, né? Para os pais também não está. Né? Então, vamos fazer um dia diferente. Já não tem festa junina na escola, faz uma virtual, vamos brincar, né? Vamos ver o que a gente consegue, faz um dia diferente, enfim. Mas tenho certeza que os educadores aí têm muito mais ideias do que eu, que eles estão na sala de aula. A gente tem a escuta ativa, mas também tem a comunicação ativa, né? Tem. Tem sempre que ser levado em conta. Muito. Maravilha.
Perfeito, perfeito. Assim a gente encerra hoje. Ana, obrigado. Que momento incrível esse, né, Gui? Sim. Nossa, eu que agradeço. Amei demais, assim. Obrigado, Ana. Muito especial o momento com você. Obrigado a todos também presentes aqui, que ficaram com a gente até o final. As contribuições de vocês fizeram esse momento mais especial ainda. Obrigado, Léo, pela condução das perguntas no chat. Ana, deixei aqui no chat os seus contatos, tá? Na rede social. Porque teve muitas perguntas aqui que as pessoas querem te alcançar e eu falei, opa, a Ana se disponibilizou ali, coloquei aqui o teu Instagram, tá? E aproveitando para falar de Instagram, redes sociais, a Se Junta também tem redes sociais, por lá que vocês podem saber das nossas... Vou fazer um bumerangue da gente, ó. Vou fazer fica mais à vontade. aqui, tá? Quem não quer aparecer nas redes sociais não tem problema, tá bom? Não, fica à vontade. Ou vocês querem? É tudo nosso aqui. Quem quer aparecer, abre a câmera. Quem não quer, tudo bem. Tranquilo. A Sandra tá dirigindo e acompanhando a gente. Sandra, que demais! Eu vou ter que postar isso. Gente, sigam a gente nas redes sociais, fiquem antenados. A gente está super empolgado para viver novos eventos e novos momentos com vocês. Espero que esse momento tenha valido muito a pena para vocês, tenha trazido significado, contexto e também uma sensação de acolhimento e próximos passos. Ana, obrigado por aceitar o convite, por trazer tudo isso. Fica à vontade para se despedir também. Obrigado, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. Estar com vocês me deu, assim, um ânimo ainda. Hoje o dia ainda vai ser maravilhoso. Obrigado, viu, Maria Luísa? Seu sorriso, muito legal para mim. Obrigado, Gabriela. Beijo na sua pequena. Beijo, pessoal. Obrigado, gente. Beijão, viu? Tchau, gente. Muito obrigado. Um bom descanso para todos vocês.